paz do Senhor. Amém. É com imensa alegria que eu estou aqui, irmãos, porque eu e a Luciana, né, minha esposa, nós dois sabemos assim como foi difícil chegar até aqui. Né? A luta, a caminhada com Jesus Cristo, ela é extremamente difícil, né? Seria bom se fosse fácil, né? Todo mundo ia gostar e o mundo inteiro ia seguir o caminho de Jesus. Mas nós sabemos que a caminhada, irmãos, não é fácil. Tem obstáculos e mais obstáculos. A irmã acabou de falar aqui em cima do altar, né? Como é difícil, né? Pregar para aquelas pessoas que a gente ama e que a gente quer tanto estar que esteja na presença de Deus, na igreja, né? E nós sabemos que tudo é o tempo de Deus, tudo é Deus quem faz, né? Tudo isso está nas mãos de Deus, irmãos, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo com Jesus, o caminho é difícil. Porque Jesus mesmo falou, né? Que nós teríamos aflições, né? No mundo nós teríamos aflições. Mas nós somos mais do que vencedores nisso tudo. Porque nós estamos com quem? Com aquele que nos dá a vitória, que é Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar a vitória. Não é a mão humana quem vai dar a vitória, não é a palavra do homem, a palavra do ser humano, mas é a palavra de Deus, né? Então, eu gostaria de agradecer o pastor, né? Os obreiros também, todo mundo, né, da igreja, por esse convite, né? Mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus, porque eu sei que tudo vem do Senhor, né? Esse convite veio do Senhor, mas Deus usou os irmãos aqui, né? Que eu e a Luciana amamos tremendamente. Nós aprendemos a amar dia após dia. Toda vez que a gente vem aqui, a gente se liberta, né? Porque a palavra de Deus, eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto a presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para Jesus Cristo, uma salva de palmas para o nosso Deus. É para ser glorificado esse Deus. Portanto, não tem nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. Então convido os irmãos a abrir a palavra em João, capítulo 18, versículo 28 a 38, nós vamos ler todos juntos, né? Eu leio o primeiro versículo e vocês leem o segundo, como a gente está habituado a fazer, porque nós gostamos de falar a palavra de Deus, nós gostamos de anunciar essa palavra, né? É maravilhosa. Todo mundo achou? João, Evangelho, né, de João, capítulo 18, versículo 28. Essa palavra eu abri assim que foi feito o convite. Eu abri já para ver qual vai ser a palavra que eu vou pregar, né? Que eu sempre faço, tenho esse hábito, né? E aí eu já abri nessa palavra, eu dei glória a Deus, porque eu sempre quis, né? Faz tempo já que eu venho estudando essa palavra, meditando nela, e eu tive essa oportunidade agora, e tem tudo a ver com a campanha que nós estamos fazendo aqui na igreja, né? Então eu vou ler aqui. Todo mundo achou? Fala amém. Amém. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: "Que acusação trazeis contra este homem?" Responderam e disseram-lhe: "Se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos." Disse depois Pilatos: "Levai o vós e julgai segundo a vossa lei." Disseram-lhe então os judeus: "A nós não nos é lícito matar pessoa alguma." Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: "Tu és o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: "Porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais dos sacerdotes, me entregaram-te a mim, e que fizeste?" Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse, pois, Pilatos: "Logo tu és rei."
disse-lhes: não acho nele crime algum. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas para essa palavra maravilhosa. Aleluia. Podemos nos sentar, ficar acomodados para ouvir a palavra do Senhor. Olha, irmãos, Jesus ele estava diante de Pilatos. Pôncio Pilatos, ele era o governador, da Judéia. E segundo a visão humana, ele era a autoridade lá dentro. E Jesus estava diante dele. E Jesus conversou com ele, abriu a boca para falar com Pilatos. Pilatos era merecedor de ouvir a palavra da boca de Jesus? Não. Pilatos não era merecedor. Mas Deus ele tem misericórdia de todo mundo. E todo mundo, a palavra está disponível para todos. Assim como nós recebemos em algum momento da nossa vida, nós recebemos a palavra. E nós temos o livre arbítrio para aceitar ou não a palavra de Jesus. Jesus ele nos ama tanto que ele permite até que a gente não ouça, até que a gente na palavra, que tudo tem o seu preço, E o preço da desobediência nós sabemos qual é a morte, mas o preço da obediência é a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E Pilatos estava diante de Jesus e perguntou para Jesus aquela pergunta que Jesus até se agradou dessa pergunta: que é a verdade? Que é a verdade? Pôncio Pilatos ele era romano, e todo romano naquele tempo, irmãos, eles eram curiosos, A filosofia, o pensamento filosófico vem de Roma. Por quê? Porque lá eles buscavam qual é a verdade, eles questionavam e traziam respostas, Só que Roma achava respostas erradas, Roma eles tinham deuses para tudo, Então o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus da bebida. Então para cada fenômeno natural e social tinha um Deus. Por quê? Porque eles ficavam buscando. E Pôncio Pilatos ele viveu nesse contexto. Ele viveu assim, desse jeito, buscando. E ele estava diante de Jesus e fez, irmãos, a pergunta: o que é a verdade? Uma outra passagem me vem na cabeça, irmãos. Jesus ele gostava de andar entre os irmãos, de andar entre as pessoas. Ele amava as pessoas, ele ama até hoje. Ele está vivo e ele reina nos dias de hoje. Mas o reino dele não é daqui, mas é dos céus. Mas Jesus ele disse em um certo momento: o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus ele está conosco hoje, dentro de nós. É o reino dele. O reino de Jesus é o nosso coração. Aleluia, é o nosso pensamento. Por isso que nós devemos desviar de toda a impureza, de todo o pecado, de toda a resposta errada, E aí Jesus ele estava na casa de uma amiga dele, Marta. Quem se lembra aí dessa passagem? Marta e Maria, duas mulheres que eram seguidoras do Senhor Jesus. Amém? Duas irmãs que eram seguidoras de Jesus. E Jesus ele estava lá naquela casa. E Maria, ela estava assim, jogada aos pés de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Estava jogada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele. Tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Jesus? Não tem nada melhor do que isso, do que ouvir. Só que Marta, ela também era uma seguidora de Jesus, e ela estava distraída com as coisas. Ela queria receber bem Jesus na casa dela. Então ela estava fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, para que Jesus ficasse confortável. Só que ela cometeu um erro, que é qual? É ver Jesus como um visitante. Era um hóspede lá na casa dela. Só que Jesus ele não quer ser um visitante na nossa casa. Ele quer o quê? Ele quer habitar na nossa casa. A nossa casa é dentro de nós. A nossa casa, ela está aqui no nosso coração. E Jesus quer habitar, não quer ser um visitante, não. Então se a Marta estava vendo Jesus como visitante, queria lá fazer as coxinhas, fazer o suco para Jesus,
É claro que eu estou usando a minha linguagem aqui, né? Mas assim, nós entendemos que Marta estava querendo fazer o bem para Jesus, mas essa não era a hora dela fazer isso. Ela tinha que ouvir a palavra de Deus, mas ela estava distraída com os afazeres da casa. Eu fico imaginando Pôncio Pilatos assim também, irmãos, porque ele estava diante de Jesus Cristo, né? Até agora eu falei que Jesus estava diante de Pilatos, mas nós temos que inverter essa situação, aleluia. Nós temos que inverter. Na verdade era Pilatos que estava diante de Jesus, e ele não percebeu isso, mas ele perguntou: o que é a verdade? É um passo importante para todo cristão, perguntar isso. Às vezes a gente tem medo, né? Será que Deus vai se agradar se eu perguntar? Mas nós devemos perguntar, irmãos, porque Deus espera isso. Deus quer que o nosso coração esteja aberto, e uma pergunta é algo aberto. Fazer uma pergunta é uma forma da gente se abrir. Olha, Jesus, eu quero saber qual é a verdade. Mas só que Pôncio Pilatos também estava diante de Jesus, e ele estava diante de uma multidão que estava querendo que Jesus fosse crucificado. Misericórdia. Aquela multidão queria ver Jesus crucificado. E Pôncio Pilatos ficou lá naquela situação. Não sabia se ele continuava ouvindo a resposta de Jesus, da pergunta que ele mesmo tinha feito, que é a verdade. Só que a multidão estava lá, e ele deu os ouvidos para quem? Para a multidão, para os afazeres. Foi como Marta. Estava lá Jesus diante dele, irmãos, diante dela, de Marta. Só que Marta estava preocupada com outras coisas, e Pôncio Pilatos estava assim também. Eu, se estivesse na situação dele, é claro que aí seria outro contexto, eu teria uma outra cabeça, um outro pensamento. Mas só que de qualquer forma, eu ficaria surdo para aquela multidão e ficaria só lá com Jesus. Eu ficaria: Jesus, qual é a verdade? Me conta, eu quero ouvir a verdade. Porque não tem nada mais gostoso do que isso, irmãos. Glória a Deus. Ouvir a verdade. Eu pesquisei, né? Faz tempo que eu venho pesquisando sobre isso, porque é uma coisa que me deixa intrigado. Pôncio Pilatos se converteu ou não? Eu perguntava. Eu não sabia onde procurar a resposta. Aí fui buscando, pesquisando, lendo outros livros, buscando vídeos, ouvindo pregações sobre isso, né? E pelos estudiosos, né, analisando o que os estudiosos contam, Pôncio Pilatos continuou perseguindo os cristãos. Então ele não se converteu, mas a esposa dele teve visões com Jesus Cristo. A esposa dele, sim, foi uma seguidora, né? Há relatos sobre isso. Mas só que Pôncio Pilatos continuou perseguindo. Olha só, casa dividida. Casa dividida não permanece, né? Mas de qualquer forma nós vemos aí uma situação, né? Pôncio Pilatos poderia ser nós também. De repente nós aceitamos Jesus, mas e se nós tivéssemos negado? Comigo aconteceu várias vezes antes de me converter. Aconteceu várias vezes. Eu ouvia a palavra, eu tinha curiosidade, eu queria saber quem era Jesus, mas eu não conhecia, questionava. Mas isso é passado. São mares que já passaram, né? Está esquecido lá nas profundezas. Deus perdoou, graças a Deus, Ele perdoou. Mas essa pergunta continua, permanece. O que é a verdade? E eu fui buscando na Bíblia também como nós poderíamos resolver essa pergunta, né? E consegui achar, é claro, né? A verdade é uma coisa complexa e profunda. Mas hoje eu queria trazer essa pergunta para vocês e trazer o início de uma resposta. Eu achei no livro de Colossenses, irmãos. No livro de Colossenses, achei uma resposta muito abençoada, que pode ser o começo da resposta dessa pergunta, né? O que é a verdade? Que é uma bênção. Colossenses, irmãos. E aí eu me pergunto assim, a verdade, né? Aí nós temos aí, aqui escrito no telão, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. Olha só, o primeiro passo aí.
Conhecereis a verdade. Então a gente já sabe que a verdade é uma coisa que nós devemos o quê? Conhecer. Jesus poderia muito bem, assim, derramar o conhecimento na nossa cabeça e a gente aprender tudo de uma vez. Não poderia? Mas ele fala assim, conhecereis. Então nós é que devemos conhecer. Se eu não abrir a Bíblia, irmãos, se eu não abrir a Bíblia, não dá para conhecer a verdade. Verdade. Glória a Deus. Se eu não buscar incessantemente a verdade, eu não conheço a verdade. Se eu não for para a igreja ouvir a palavra de Deus, o pregador, o abençoado pregando, eu não vou conhecer a verdade. Se eu não orar para Deus e pedir entendimento na hora de eu ler a letra, se eu não estiver do lado do Espírito Santo de Deus, ao ler a letra não adianta, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. A palavra ela se torna como mel. A própria palavra de Deus fala, come mel meu filho, porque é doce ao seu paladar. Esse mel é a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então essa é a verdade, irmãos. A verdade ela não está aí para a gente ficar só recebendo, mas nós temos que ir de encontro com a palavra. Nós temos que ir de encontro com a verdade. Conhecereis, e na medida que nós conhecermos a verdade, a gente vai se libertando, irmãos. Às vezes a gente quer na hora a bênção, às vezes a gente quer na hora a libertação, às vezes a gente quer a cura na hora, mas é conhecendo a verdade que ela vai nos libertar. É buscando, é lendo, é orando. Não tem outro jeito, irmãos. Eu gostaria de dizer que alguém quer que já assistiu um filme chamado Matrix, né? Tem lá um computador que se conecta à pessoa e o conhecimento faz o download do conhecimento. É que nem na internet faz download, né? Mas não é assim a palavra de Deus. A gente tem que ir buscando, a gente tem que ir se degustando a palavra de Deus, porque ela é digna. A palavra de Deus é digna. Glória a Deus. Então lá no livro de Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos. E a igreja de Colossos estava vivendo um problema. A igreja de Colossos tinham vários irmãos dentro dessa igreja que estavam buscando outra verdade que não era do evangelho genuíno. Estava misturando o evangelho com outras crenças, por exemplo. A gente vê muito disso na igreja moderna. Na igreja de hoje a gente vê muito disso. Essa mistura, né? A gente vê o Jesus que a gente quer. É o Jesus que abençoa, que cura, que faz milagres assim imensos. Um monte de milagre. Mas a gente muitas vezes esquece que Jesus é justo também. Jesus é justiça, Ele é amor, mas Ele é justiça. Um dia eu estava conversando com um irmão que não era da igreja, né? Ele era espírita. Ele começou a conversar comigo e ele começou a falar assim: olha, Deus, tem várias maneiras de ver Deus. Eu já comecei a ficar preocupado, né? Opa, como é várias maneiras de ver Deus? Ele falou assim: Deus, você pode ver Deus como amor, você pode ver Deus como justiça, e você pode ver Deus como esperança. Aí eu falei assim: mas irmão, como assim ele via como teoria, como uma teoria. Então eu olho Deus de determinada maneira ou de outra. Mas só que, irmãos, Deus, Ele é tudo isso. Eu falei para ele, eu falei assim: olha, irmão, mas será que a gente tem que ver só do jeito que se Ele é amor, Ele é justiça? Uma coisa implica na outra. Deus, Ele nos ama, então Ele disponibilizou a palavra de Deus para todos nós. Qualquer um que quiser buscar a Deus, ele vai achar. Qualquer um que pedir para Deus, Ele vai dar, irmãos. Qualquer um. Até quem não crê em Deus, se a pessoa pedir, Deus dá. Se a pessoa buscar, Deus dá. Por quê? Porque Ele é amor. Então Ele abençoa. Mas Deus também é justiça. Então se você fizer o mal, você também irá colher o mal. O que você planta, você colhe, irmão.
Deus é amor, Ele continua sendo amor, porque Ele nos deu toda a verdade disponível para nós. Tem gente que fala que se a gente estudar muito a Bíblia, a gente fica louco. Dentro da igreja, líderes de igreja. Eu já vi isso. Mas, irmãos, tudo que está escrito na palavra de Deus é para a gente saborear, irmãos. É para a gente buscar. É como se fosse uma terra fértil que a gente vai cavando, e cada vez que a gente cava mais a gente vai se aprofundar nessa palavra, e mais a gente será abençoado, irmãos. Não se engane com essa falsa palavra. Como assim a gente vai ficar louco se a gente estudar muito, irmãos? Misericórdia. A palavra, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente lê a verdade, irmãos, mais a gente vai ser liberto. Mais a gente vai ser liberto das trevas. Não se engane com essa falsa pregação, irmãos, porque ela é mais fácil. Então Colossos, ele estava enfrentando tudo isso, querendo misturar crenças, querendo misturar fé. Mas a gente vai ver que Paulo se preocupou com essa situação, e ele escreveu uma carta à igreja de Colossos exatamente para resolver essa situação. Olha só a palavra que ele fala aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 3, irmãos. Olha que bênção. Vamos abrir essa palavra, irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Todo mundo achou? Isso é buscar a verdade, irmãos. É abrir a palavra de Deus. Olha lá. Capítulo 1, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia! Aqui nós encontramos o primeiro tópico da mensagem que o Espírito Santo quer que você entenda, irmãos. Primeiro tópico: a fé em Jesus Cristo. Não há outro, irmãos. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Então essa é a nossa fé. Está aqui, ó. Ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro tópico, irmãos. Não há outro caminho, só há um caminho a seguir. Jesus Cristo, o que ele falou para os discípulos? Ele falou assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que ele falou que ele é a verdade. Ele não falou uma verdade. Porque os romanos, os colossenses, eles estavam entrando nessa ideia de que há vários caminhos. Há vários. E você só tem que seguir uma. Então cada um seguia um Deus diferente. E em Colossenses, eles acreditavam em Jesus Cristo de diferentes maneiras. Mas não é assim não, irmãos. Ó, eu sou a verdade, é o que Jesus falou. Só existe uma, a verdade, o caminho e a vida. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Essa é a verdade. Aleluia. Aleluia, irmãos. Ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e da caridade que tendes para com todos os santos. Santos aqui não é santo que a gente vê as pessoas idolatrarem por aí, não. Santos são os salvos, são os separados por Deus. São aqueles que Deus separou para fazer a obra, são aqueles que Deus separou para seguir o caminho de Jesus Cristo. Quem aqui é santo, irmãos? Levanta a mão. Podem levantar a mão todos os irmãos. Levantem, irmãos. Eu não vou continuar enquanto todos os irmãos não levantarem as mãos. Eu sou santo. Eu sou santo. Aleluia, irmãos. Você está levantando a mão não porque você não comete pecado, mas porque Deus, antes de você nascer, Deus te separou. Deus te separou do resto do mundo, mesmo que você desobedeça e vá para o meio do mundo. Você é uma ovelha de Jesus Cristo.
E Jesus Cristo vai te trazer, irmãos. Mesmo que você peque, Jesus te ama e Ele quer você dentro do rebanho. Ele te separou, irmãos. Vocês têm que crer nisso, essa é a fé. Aleluia, Deus. Muitos lugares onde eu preguei, eu fiz essa mesma pergunta e falei: quem aqui é santo? Levanta a mão. Poucas pessoas levantam a mão, mas todos nós somos. Ah, mas só que, irmão, eu sou pecador. Eu sei, todos nós somos pecadores, mas nós somos santos. Somos santos porque nós servimos a um Deus único. Aleluia. Servimos a Jesus Cristo. É por isso, santo não é uma pessoa que não peca, porque o único que nunca pecou foi Jesus Cristo e não haverá outro. Deus, Ele passou os olhos por toda a humanidade e não achou um justo. Está escrito na Bíblia. Ele não achou nenhum justo, irmãos. Nós só não podemos nos conformar com esse caminho do pecado. Mas só que nós devemos nos aceitar essa ideia de que nós somos santos, porque Deus quer que nós sejamos. Sede santos porque eu sou santo, é o que Deus fala para nós na palavra. Mas é impossível, não. Você é santo porque você foi separado por Deus. Você foi separado, irmãos. Não deixe o diabo te conduzir para outro caminho, não. Só existe um caminho, que é o de Jesus. E a palavra está dizendo aqui, ó: a caridade que tendes para com todos os santos. Quem aqui está entendendo essa palavra? Fala amém. Glória a Deus. Aí continua aqui, ó: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia. É o Evangelho, irmãos. O que é o Evangelho? É a palavra que Jesus veio trazer para nós. O Evangelho é a palavra, é a boa nova que Jesus veio trazer para nós. Porque antes de Jesus, toda a humanidade era como ovelha desgarrada. Mas Jesus, Ele veio nos trazer a boa notícia de que nós somos santos. Nós somos escolhidos para ser rebanho de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é a verdade. Olha o primeiro tópico aqui, irmãos. É isso, ó. A fé que nós temos em Jesus Cristo. É isso que nós temos que guardar em primeiro lugar sobre a verdade. É a nossa fé, irmãos. Segundo tópico: Jesus Cristo é a nossa libertação, é a nossa redenção. A gente vai ler agora aqui, ó, versículo 12 do capítulo 1 de Colossenses. Capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sabe por que muitas vezes, irmãos, a pessoa não segue o caminho de Jesus Cristo? A palavra é pregada para essa pessoa, mas a pessoa não vai para esse caminho que é proposto para ela. O caminho que é proposto. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não perdoa os nossos pecados. Eu já preguei para pessoas que falaram isso. Falaram assim: mas eu sou pecador, eu não consigo sair desse pecado. Mas aí a palavra nos diz o quê? Vinde do jeito que vocês estiverem. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. É o que diz a palavra de Jesus Cristo. E nós devemos aceitar esse chamado que Jesus nos faz, para sermos santos, junto com Ele. Mas às vezes a pessoa está tão pesada no coração, que ela acaba não seguindo esse caminho, irmãos. E é triste ver o irmão falar isso. Falar: não, mas eu sou pecador. Mas olha o que a palavra está dizendo: que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, nos trouxe a remissão dos pecados. E Ele fez o que ainda? O que Jesus nos fez? Tirou da potestade. O que é potestade? Potestade é o império das trevas, irmãos. Potestade é o império. Vocês sabem, irmãos, o que quer dizer império? Quer dizer dominação.
Então, antes de Jesus, toda a humanidade ele vivia sob o império das trevas. E todo império tem um imperador. Todo império, irmãos, tem alguém que está dominando os outros. Nesse caso, irmãos, não é uma pessoa física, não é um homem carnal que é o imperador das trevas. É o diabo, é Satanás. Então, antes de Jesus, Satanás ele fazia o que queria. O que ele queria, ele fazia, irmãos. Ele tinha um domínio. Mas só que Jesus Cristo ele veio para a terra para quê? Para nos tirar do império das trevas, irmãos. Jesus Cristo ele veio para nos tirar do império das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Repare, irmãos, que não é o império da luz. Não é o império da luz, porque Jesus ele não domina ninguém. A luz, irmãos, ele não domina ninguém. Eu já vi pregador falar império da luz, que existe o império das trevas e o império da luz, mas Jesus ele fala reino da luz, o reino do Filho do seu amor, porque o reino é o poder. Jesus ele tem poder. Mas esse poder é de libertação, irmãos. É liberdade. Onde está a luz tem liberdade. Porque se você está nas trevas e você é atingido pela luz, irmãos, você pode optar ou pela luz ou pelas trevas. Porque a verdade esclarece, a verdade nos esclarece sobre a vontade de Deus. É porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, que nós entendemos que há o reino de Deus e o império das trevas. É porque a Bíblia está nos dizendo que nós sabemos, senão nós não saberíamos, irmãos. Senão a palavra não chegaria a nós. Mas onde está o reino de Deus, tem liberdade. Então você pode optar, você pode decidir. Deus ele não impõe sobre nós o seu domínio. Deus ele não impõe. Mas a verdade ela é tão libertadora que quem quer negar Jesus Cristo? E tem, irmãos. E tem, viu? Tem quem nega Jesus Cristo. A palavra de Deus fala assim: já é chegada a última hora. Já é chegada a última hora, porque os anticristos já estão por aí. Dentro da igreja, irmãos. Pasmem. Dentro da igreja há os anticristos. Que são aquelas pessoas que negam a Cristo dentro da igreja, irmãos. Olha que coisa, olha a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, todo mundo já teria sido consumido. Ele já teria destruído tudo isso e feito um outro. Mas não, Ele quer a gente. Ele quer nos resgatar desse império das trevas. Ele quer que a gente opte por Ele, que a gente adore. Que a gente seja verdadeiros adoradores, aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, irmãos, então entenda isso. Jesus Cristo, Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas, da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse é o segundo tópico, irmãos. Que esse é o segundo tópico. Que segundo tópico é esse? Jesus Cristo é liberdade. Jesus Cristo é libertação. Então nós estamos aqui meio de uma campanha, ouvindo que a verdade, não está mais no tempo, que a verdade nos libertará. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Aleluia, irmãos. Então, a partir desse momento, irmãos, se alguém ainda não tomou essa atitude, porque muitas vezes a gente já pode ter aceito Jesus, mas a gente não tomou essa atitude de conhecer a verdade. Então, abra sua Bíblia todos os dias, irmãos. Não tem tempo, não tem espaço, não tem lugar, não tem hora para a gente fazer isso, para a gente abrir a palavra de Deus e conhecer a verdade. E ela nos libertará. Ela vai nos transportar do império das trevas e nos resgatar de lá. Pensa no sequestrador, irmãos. Quando você tem um grupo que sequestra alguém,
que ele faz? Eles prendem, eles impõem algemas, correntes e pedem o resgate, não pede? E o sequestrado, a pessoa que foi sequestrada, não pode fazer nada. Ela tem que ficar lá, parada. Ai dela se ela abrir a boca. É assim que as trevas agem. É assim que o diabo domina as pessoas que não aceitam a Jesus. É assim, é desse jeito. Está nas trevas, está lá, ó, presa. Mas Jesus, ele veio para quê? Para nos resgatar. Jesus, ele pagou um alto preço pela nossa alma. Aleluia. Ele pagou um alto preço. Foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Nós temos em Jesus Cristo a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Graças a Jesus Cristo. Imagina se ele não tivesse feito isso. Mas ele fez, irmãos. Para a glória de Deus. Para que a palavra de Deus se cumpra. Para que a palavra do Pai dele se cumpra, que é o nosso Pai também. Continuando, irmãos. Nós temos aí o terceiro e último tópico que eu queria abordar. Mas tem vários, né? Tem vários. Se vocês forem ler Colossenses capítulo 1, cada versículo nós poderíamos tirar meia hora aí de palavra. Mas o nosso tempo é curto, né, irmãos? Olha lá, terceiro tópico, ó. Eu separei aqui, Jesus Cristo é Criador e tudo é nele e para ele. Aleluia, olha lá. Tópico 3, é o versículo 15 ao 17. A palavra fala assim, ó. O qual, né, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glória a Deus. O que é subsistir? É existir abaixo. Então todas as coisas subsistem sobre Jesus Cristo, sobre, né? Sobre é embaixo, sobre. Então nós percebemos que tudo está debaixo de quem? De Jesus, irmãos. Jesus, ele está acima de todos. Aquele que vem do alto está acima de todos. É o nome sobre todos os nomes. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, irmãos. Ele é tudo. E tudo é para ele. Tem uma palavra que fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada foi feito, nada se fez sem ele. Então ele é o primogênito, ele é o primeiro, irmãos. E ele é o unigênito, ele é o único. Olha, a palavra de Deus fala assim, que Jesus Cristo, ele é primogênito e unigênito, primeiro e único. Como a gente vai entender isso? Ele é o único, irmãos, criado diretamente por Deus, Deus Pai. Depois disso, depois de Jesus, tudo foi feito nele. Tudo foi feito através de Jesus, irmãos. Então nós somos criados. Nós somos criados através do nome de Jesus. Nós devemos dar glória a Deus por isso, irmãos. Porque nós somos criados por Ele e para Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Cada um de nós, irmãos, temos um carimbo. Nós temos um selo. Um selo de Jesus Cristo. Porque nós somos dele. E nós temos que viver para Ele, irmãos. Às vezes a gente esquece disso. Tem homem que vive para si próprio. A palavra fala que há aquelas pessoas loucas que fazem o quê? Vivem para si próprio. O que reina quando a gente olha para o mundo? O que reina no mundo? O egoísmo. O egoísmo, o mundo está cheio de egoísmo, irmãos. Quando a gente olha para o mundo, é o homem se ensoberbecendo, é a soberba, é a vaidade, tudo é vaidade, irmãos, afora. Nós não vivemos para nós, irmãos.
Nós vivemos para Jesus. Nós somos criados por Ele, para Ele, irmãos. Tudo para a glória de Jesus Cristo.